catequese. É fundamental. Né? Porque até então, o que aconteceu, gente? Lutero teve uma ideia brilhante. Sabe qual foi? Pegar todas as coisas que a Reforma Protestante tinha sintetizado como fundamental para a experiência cristã e criou um catecismo de pergunta e resposta. Aí logo, Bellarmino falou, gente, esse homem é esperto demais, vamos fazer a mesma coisa. E fez o catecismo de pergunta e resposta que nós conhecemos. Né? Quem é Deus? Espírito perfeitista, criador do céu e da terra. Onde está Deus? Céu, terra e toda parte. Né? Então pegou toda a doutrina católica e dividiu em pedacinhos e criou o catecismo. Só que esse catecismo tem uma grande falha. Ele não parte da experiência. A doutrina é uma coisa já congelada e não volta ao núcleo da experiência. Vocês devem estar já refletido sobre isso aqui. Então, a partir da Dei Verbum, muda completamente o esquema da catequese. Ela tem que estar centrada na figura de Jesus, na experiência cristã, né? E a Dei Verbum é iluminadora para isso. A Dei Verbum é fundamental também, porque vai fortalecer no cristianismo católico a experiência de ler a Bíblia, né? Do cristão católico, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, refletir a Bíblia em comunidade. Né? Para nós aqui no Brasil, um grande passo para ajudar a Bíblia a ser utilizada pelo povo de Deus, nasceu aqui em Belo Horizonte, com Carlos Mestres, com os círculos bíblicos na década de 70. Carlos Mestres tinha feito um estudo em Jerusalém, ele vem com essa ideia de fazer uma ligação mais próxima da Bíblia com a vida. Começa os círculos bíblicos, e é um método que hoje é usado demais nas comunidades, né? E depois a catequese renovada assimilou essa questão da ligação da Bíblia com a Escritura. Então, segundo ponto da Reforma do Vaticano II, importante para nós hoje, é a prioridade da Bíblia. Quer dizer, a reapropriação da Bíblia pelo cristão. Terceiro ponto é o diálogo da igreja com o mundo. Até então, o que acontecia? A igreja tinha, com relação à sociedade moderna, duas posturas. Ou ela reagia às mudanças, e sempre tinha aquele negócio, como é que era bom no passado. Ou ela atacava, não é? Porque a visão de verdade era uma visão pouco dinâmica, não é verdade? Quer dizer, nós temos a verdade, para que vamos dialogar com os outros? Aí tem uma perspectiva diferente. E ela aparece num documento belíssimo do Concílio Vaticano II, chamado Gaudium et Spes. Ele começa dizendo, as alegrias, as esperanças, as angústias e as tristezas dos seres humanos de hoje são as alegrias e as esperanças, as tristezas e angústias da igreja. E não há nada de autenticamente humano que não ressoe no seu coração. Belíssimo. Então, aqui tem o que é uma visão seguinte, a igreja tem que estar no mundo, ela tem que ser um sinal. E volta aquela imagem tão bela, gente, no Evangelho, que Jesus fala que nós somos sal da terra, estamos do mundo. A Lumen Gentium, a Gaudium et Spes, também segue uma intuição de João 23. Em dois documentos de João 23, que João 23 retoma uma expressão que está no Evangelho, chamada Sinais dos Tempos. Ele diz, a igreja tem que interpretar o que está acontecendo, os sinais dos tempos. A Gaudium et Spes faz isso, ela interpreta uma série de fenômenos que estavam acontecendo no mundo na década de 60. E estimula a igreja a continuar fazendo isso. Então vocês estão vendo, a Gaudium et Spes fundamentalmente é a grande base para a teologia da libertação. É interpretar e dar resposta aos sinais dos tempos. Então, e também tem uma coisa bonita, tem um momento da Gaudium et Spes que diz o seguinte, a igreja não tem resposta para todas as perguntas. Ela tem que procurar junto. Eu acho que um gesto de extrema humildade e lucidez. Nós não temos resposta para tudo. Por isso que a gente tem que dialogar. Porque nós aprendemos com o que a gente dialoga.
Então, essa perspectiva dialogal, ela é muito importante na Gaudium Spes. É importante para nós hoje, né? É importante para a catequese. Por que na catequese a gente também tem que trazer à luz questões contemporâneas? Porque se a gente ajuda e ensina as crianças e os jovens a ler a sua história à luz da fé, eles vão continuar fazendo isso. Nós não estamos ensinando simplesmente uma doutrina, né? Nós estamos dando a oportunidade para que eles tenham uma chave de leitura para continuar fazendo esse processo de interpretação. Um grande teólogo latino-americano, Rômulo II, ele fala que mais importante do que aprender coisas, a gente precisa aprender a aprender. Quem aprende a aprender, pronto, o resto da vida vai continuar fazendo. Quarto ponto, renovação da liturgia. Renovação da liturgia foi explicitada num documento, aliás, o primeiro documento aprovado pelo concílio, chamado Sacrosanctum Concilium, o concílio sagrado. O que é importante destaque na Sacrosanctum Concilium? Primeiro, resgata a importância da participação dos fiéis. Se vocês já foram em alguma missa tradicional no interior de Minas, é impressionante. A gente vai naquelas missas cantadas, antigas, o povo não participa, o povo assiste, né? Literalmente você assiste. Você não entende o que o coral está cantando, não é? Você fica assistindo, literalmente você assiste. É diferente de participar, né? Então, a Sacrosanctum Concilium valoriza a participação dos fiéis, propõe modificação nas fórmulas litúrgicas, nos ritos e nas palavras, porque aconteceu que a liturgia foi assimilando uma série de mudanças, mas foi colocando uma em cima da outra, né? A chamada oração eucarística número 1, que aquela antiga era a única que tinha antes do Vaticano II, ela é enorme, ela repete um monte de coisas. Quando a gente está desavisado, você fala, bom, agora já vem a consagração, vem nada, e começa, e pede, e não sei o que, e lembra do santo e tal. Aí quando você começa a respirar, vem a consagração e volta tudo de novo. Por quê? Porque foi um monte de coisas que foram sendo coladas sem um processo de renovação de prioridade. Uma das coisas que é interessante, né? Paulo VI propôs, logo depois do concílio, foi, vamos retomar uma fórmula eucarística do século III, né? Que praticamente é a oração eucarística segunda, que era uma fórmula que foi guardada no século IV e V, muito antiga, que é a oração nossa eucarística segunda. Grande parte dela é uma fórmula patrística, e é muito mais reduzida, né? Então é essencial. Então, a renovação, o ciclo litúrgico, né? A leitura diária, a valoração da palavra de Deus, que na liturgia, a celebração, a liturgia eucarística e a liturgia da palavra, as duas são interdependentes e têm um enorme valor, né? Então, uma está muito ligada à outra. A importância da língua local, né? Então, o latim era a única língua da liturgia, aí são as línguas locais, a possibilidade de utilização de instrumentos musicais específicos, da arte na liturgia. Então, nós temos aí uma série de modificações, na renovação da liturgia. Por que elas são importantes para nós? Porque a gente se reconhece mais numa liturgia em que a gente participa, não é verdade? Que a gente se envolve, em que o povo de Deus se expressa na liturgia. Então, a renovação litúrgica, o quarto ponto importantíssimo do Vaticano II. Um outro que talvez vocês não conheçam tanto, mas teve um impacto na catequese, foi a renovação do estudo da teologia. Como é que era o estudo da teologia, então? Primeiro, o estudo da teologia era só os padres que faziam, né? Leiga não estudava teologia, religiosa também não. O documento que dá essas orientações é um pequenininho, chama Optatum Tutius. O que ele é importante para nós? Porque ele revoluciona o método de estudar teologia. Até então, como é que era? Tinha um grande manual, onde tinham as conclusões resumidas
dos últimos concílios, e o cabra ia lá e estudava aquela doutrina. A Bíblia praticamente não entrava na teologia. As questões atuais não entravam na teologia. Então, o Tratado Plotino propõe como método para estudar teologia, seguir o seguinte: parte da Bíblia, depois ver como é que os elementos vão sendo acrescentados na história da igreja, a começar da patrística, da evolução dos dogmas, como é que foi definido pelos concílios e pelos papas, pelo magistério, e o que essa mensagem tem a dizer para nós hoje.